iniciamos agora mais um Momento Recivil. Há pouco mais de um ano, em maio do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 175, impedindo os cartórios de todo o Brasil a se recusarem a converter a união estável em casamento civil dos casais de pessoas do mesmo sexo. De lá para cá, um ano se passou e mais de 1.000 casamentos já foram celebrados, segundo a Associação Nacional dos Registradores Civis. No Momento Recivil de hoje, nós recebemos uma das grandes defensoras dos direitos desses casais, a advogada Yara Antunes de Souza, que também é professora na Universidade Federal de Ouro Preto. Boa noite, Yara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Yara, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui, né? Prazer é todo Trazendo meu, Renata. informações e novidades para o pessoal que está em casa. No ano passado, essa resolução 175 do CNJ teve muito debate, as pessoas comentaram muito, um ano se passou e muita gente ainda não entendeu bem ou não acompanhou esse processo, né? Isso foi realmente um avanço aí para os casais homoafetivos, né? Juridicamente falando, hoje, quais são os direitos desses casais em relação ao casamento e à união estável? Então, Renata, nós entendemos, seguindo aí a linha do que defende Paulo Luiz Neto Lobo, que a Constituição da República de 1988, além do casamento e da união estável entre pessoas de sexos opostos, né, heterossexual, essa Constituição ela abarca sim o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque é uma Constituição plural e inclusiva. Por isso é que não só, né, após a resolução 175, que efetivamente, né, vamos dizer assim, efetivou esses direitos, nós tivemos anteriormente a isso a decisão, né, do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo, e temos também aí decisões do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade de casamento entre essas pessoas do mesmo sexo. Razão pela qual hoje não há dúvidas de que as pessoas do mesmo sexo, elas podem se casar e elas podem constituir união estável. E como você mesmo disse aqui na introdução, não é possível que os cartórios hoje neguem, né, esse direito a essas pessoas. Que às vezes o pessoal que está em casa ou que não acompanhou isso de perto, porque a gente está no dia a dia desse sistema, acompanha, né? Mas quem está em casa às vezes está afastado. No Brasil hoje já é permitido o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Sim, não há uma lei infraconstitucional, nem a Constituição às vezes é expressa ao determinar esses direitos. Por isso é que gera essa confusão de interpretação. Mas os tribunais superiores, né, e a nossa interpretação, que não é só minha, mas de vários doutrinadores, né, do direito brasileiro, são interpretações no sentido de que nós temos sim no direito brasileiro esse reconhecimento. Yara, uma publicação sua recente, inclusive foi editada aqui pelo Recivil, você defende aí o conceito de família, incluindo nele esses casais homoafetivos. Como que é isso? Ao contrário do que dizia a Constituição anterior e o Código Civil de 1916, que não é mais o que está vigente, e nós temos um novo paradigma, que é a Constituição da República de 1988, família não é sinônimo de casamento, o que era anteriormente. Família hoje, e aí nós vamos seguir a doutrina do professor Valcir Edson Rodrigues Júnior, junto com a professora Renata Almeida, família é o ambiente, né, onde as pessoas se reúnem, aquela microsociedade, e ambiente este onde elas vão encontrar ali o locus, né, o local plausível para que elas possam livremente desenvolver as suas personalidades. Este ambiente, ele é formado pelo afeto, pela publicidade e pela estabilidade. Falamos que essa família é uma família eudemonista, porque este ambiente é que as pessoas, no qual as pessoas encontrarão a possibilidade de alcançar a felicidade e o amor. Isso quer dizer, e em nenhum momento eu disse, que existe a necessidade de um homem e de uma mulher necessariamente. Significa que eu preciso de pessoas que se unam com esse objetivo, de, diante do princípio da solidariedade, mutuamente se ajudarem a construir as suas personalidades, desenvolvendo então a felicidade plena. Significa que duas pessoas do mesmo sexo são família, se preencherem todos esses requisitos. E era interessante porque a gente vê às vezes essas defesas
no meio jurídico, ou às vezes na sala de aula, onde você está ali diariamente, em reuniões, mas a sociedade em si mesmo, grande parte da população, a gente sabe que o preconceito existe, grande parte não aceita com bons olhos ainda essa realidade. Na sua visão, o Brasil está caminhando para essa aceitação ou ainda tem muito pela frente? Eu acho que tem muito pela frente, porque nós, povo brasileiro, mundial, né, nós temos preconceitos e nós queremos colocar esses conceitos que nós temos para nós, que nós assumimos para nós, para os outros. E a Constituição da República de 1988, ela é democrática. E na minha visão, isso significa que ela ampara, que ela resguarda todos os projetos de vida. Significa, gente, reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a união entre pessoas do mesmo sexo, ou como Maria Berenice Dias prefere, a união homoafetiva, seja via casamento, seja via união estável. Ao reconhecer-se isso, não significa que eu estou incentivando, não significa que eu estou impondo que as pessoas somente vivam dessa forma. Eu estou apenas, e é apenas, reconhecendo o direito do outro. Ainda que não seja o meu projeto de vida. Na Constituição da República de 1988, eu tenho amparo para reconhecer o projeto de vida do outro. E é este avanço que eu espero e que eu luto aí, né, que todos os grupos LGBT lutam, que é para que a nossa sociedade enxergue essa Constituição democrática como passível de amparar todos os projetos de vida, inclusive das minorias. Yara, quando a gente conversa sobre os direitos desses casais, a gente não inclui aí apenas o direito ao casamento civil. Ele traz consigo vários outros direitos e entre eles, na verdade, acho que nem precisa do casamento civil, é a questão da adoção. Como o meio jurídico está vendo aí a questão da adoção de crianças por esses casais homoafetivos? Sim, a partir do momento que você reconhece a família homoafetiva, a ela, né, são atribuídos todos os direitos de família. Então, regime de bens, filiação, tudo é atribuído. Uma das formas de constituição de filiação no ordenamento jurídico brasileiro é por meio da adoção. Nós dizemos, e é assim que prevê o projeto de lei do Estatuto das Famílias, é uma forma de filiação socioafetiva via vínculo civil jurídico. No Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nós temos, né, o reconhecimento de adoção para casais homoafetivos. Também em outros tribunais, como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nós encontramos decisões nesse sentido, permitindo esse tipo de adoção. A doutrina que é contrária diz que criar uma criança junto a um casal homoafetivo retiraria dela aquela dicotomia pai e mãe. Mas estudos recentes nos Estados Unidos não vêm enxergando essa situação dessa forma. Por isso que defendemos, a partir do momento que se reconhece a família, também esses efeitos como a filiação via adoção. E mais, a filiação via reprodução humana assistida. Por exemplo, um casal de duas mulheres, em que uma delas gestará o filho, né, e que será reconhecido como filho das duas, via multiparentalidade. Temos também decisões dos tribunais brasileiros acerca da possibilidade, né, dessa filiação via reprodução humana assistida para casais homoafetivos, como é permitido para os casais heteroafetivos. Yara, então a gente percebe que apesar da dificuldade aí que vai se encontrar pela frente da sociedade, aceitar é uma realidade que existe e que nós vamos caminhando para cada vez ficar mais próximo de todo mundo e mais aceitável, né? Sim, o direito, ele não pode moldar a sociedade. Ele tem que reconhecer as necessidades da sociedade e ele se moldar a ela. É isso que defendemos, é isso, né, que lá nos bancos da universidade nós tentamos, né, incutir em nossos alunos e que eles sejam aí agentes multiplicadores. E hoje, né, com essa oportunidade de falar para todos, também que lutemos pelo direito, ainda que não seja o nosso, mas pelo direito dos outros se realizarem pessoalmente. Obrigada, Yara, mais uma vez. Obrigada Parabéns a você. Pelo trabalho, pela Obrigada defesa. a você. No programa de hoje, conversamos sobre a situação jurídica da união entre pessoas do mesmo sexo, seja por meio do casamento civil ou da união estável. Para assistir novamente a essa entrevista ou saber um pouco mais sobre o trabalho do Recivil, acesse o site www.recivil.com.br. Uma boa noite e uma ótima semana.
nome civil é um direito de qualquer indivíduo e ele é formado basicamente pelo nome individual, conhecido como prenome, e o nome de família, chamado de sobrenome. Quem comparecer a um cartório para fazer o registro de nascimento de um recém-nascido deve informar o nome de forma completa. O prenome pode ser livremente escolhido pelos pais, mas deve-se levar em conta o bom senso para não expor a criança a alguma situação constrangedora. Já o sobrenome deve-se levar em conta o sobrenome dos pais ou dos seus ascendentes.